Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer, estar aqui novamente com vocês em mais essa jornada. Que Jesus nos ampare, nos auxilie em mais esse trabalho. O tema dessa noite, Evangelho, Caminho, Verdade e Vida. E falar de Evangelho, sem dúvida, é falar de Jesus. Jesus, durante milênios, enviou seus emissários para instruir povos, raças e civilizações com conhecimentos e princípios da lei natural. Esses enviados, evocados por Jesus, entre eles nós vamos encontrar Sócrates, Platão, Buda, Pitágoras, Krishna, Abraão, Moisés, enviados para despertar as consciências para a verdade, recordando nos homens a paternidade divina, laborando pela ética. Examinando o trajeto histórico, nós vamos encontrar esses emissários enquanto fundadores de religiões, filósofos, espíritos superiores que reencarnaram, trazendo conhecimentos em todas as áreas, cujo compromisso, na verdade, era fazer evoluir, trazer o progresso aos habitantes do planeta Terra. Sem dúvida, o trabalho desses emissários foi muito nobre e contribuiu muito com todos que aqui habitavam, e todos nós, com toda a humanidade. Porém, nenhum se iguala ao incomparável Mestre Jesus, modelo, guia da humanidade, governador do nosso planeta, que há 2000 anos veio pessoalmente ratificar os conhecimentos já existentes, deixando o Evangelho como patrimônio para toda a humanidade. Will Durant, no livro História da Civilização, ele nos fala que Jesus, juntamente com um punhado de cristãos perseguidos, que lentamente, pacientemente, cresceram com o tempo, enfrentando todos os perigos e todas as dores, todos os espinhos do caminho, para que primeiro se tornassem os aliados, depois os mestres e, afinal, os herdeiros do maior império da história, o Império Cristão. O império que resistiu a todos os tempos e embates, comandados pelos exemplos de um único homem que dividiu a história em antes e depois de sua existência. No momento em que Jesus se coloca diante de Pilatos, marca um ponto em que duas épocas se encontram, duas filosofias se medem, duas visões diferentes de mundo se revelam. Um se apoia na matéria transitória, o outro representa o espírito que fica e sobrevive. A missão de Jesus foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente a sua doutrina, em toda pureza, pode exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos foram deixados não somente por palavras, mas por exemplos, baseados no amor, nunca, jamais se afastando da diretriz inicial, que era ser servo de todos. Aquela era a primeira experiência real do amor no seio das massas. Até então, a manifestação de amor era vista enquanto fraqueza, enquanto covardia moral. Media-se a coragem e o caráter de um homem pelos crimes hediondos que ele cometia. Como diria o espírito Amélia Rodrigues, depois de Jesus, a humanidade jamais ficaria como antes, porque antes era a apologia do poder, a força de quem poderia esmagar. Jesus é zênite e nádir da evolução humana. Ele chega como fiel da balança, não pende nem para o lado do poder, nem pelo lado da miséria, porque ele é o amor inefável, e o amor ama sempre.
Essa linguagem do amor deixada por Jesus é a definidora de rumos. Antes era o olho por olho, dente por dente, mas com Jesus apareceu o sol nascente do amor. Depois de Jesus, nós sabemos todas as saídas. Antes dele, não existia saída. E depois deles, nós sabemos resolver qualquer problema. Para isso, basta que nós voltemos a nós mesmos e busquemos os seus ensinamentos, busquemos os seus exemplos para construir no nosso mundo íntimo esse Jesus, esse Deus, e depois transmitir a todos aqueles que estão ao nosso redor. Vamos encontrar, o tema dessa noite, o título dessa noite, Caminho, Verdade e Vida, essa passagem, no capítulo 14 do Evangelho de João. Às vésperas da sua prisão, Jesus reúne-se com seus discípulos diletos, e transmite a eles as diretrizes, do trabalho apostólico e os testemunhos, os árduos testemunhos que seriam necessários a partir de então. Naquele momento, entregaria o Cristo aos homens a revelação inesquecível acerca de sua pessoa e missão. O emissário celeste, com vistas à implantação do reino de Deus no mundo, estabelecia o sublime roteiro baseado no seu evangelho de amor. A presença do Cristo no orbe era a prova de que o céu descera à terra, vencendo o gigantesco abismo, para revelar e provar a bondade e a misericórdia infinita de Deus. Surgira, então, para a humanidade o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai. A comunhão da criatura com o Criador tornara-se, então, uma realidade. Nesse momento tão sublime, Jesus lava os pés dos seus discípulos para ensinar-lhes que a humildade é condição fundamental para a vida. Anuncia a traição do apóstolo iludido pelo poder das manobras políticas do mundo. Prediz a negação de Pedro, ensinando-lhe que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E demonstra aos seus discípulos, fala aos seus discípulos o caminho, indica a eles qual era o caminho. Quando um de seus discípulos, Tomé, questiona Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E como consolação final, ele deixa a certeza de que a humanidade jamais estaria sozinha e desamparada, quando revela aos seus discípulos que seria enviado um Consolador para a continuidade de sua missão de amor, que permanecerá conosco e estará em nós. Muito importante quando Jesus fala estará em nós, porque deixa claro para todos nós que não basta apenas conhecer, é preciso vivenciar para que nós possamos introspectar isso e que diante da vida os nossos primeiros atos sejam atos de amor. E depois vem Kardec, codificar a doutrina espírita, deixar à disposição para a humanidade todas as saídas, todos os procedimentos, os meios e o modo para chegar ao caminho, a Jesus, e através dele vivenciar os seus ensinamentos e chegar ao Pai.
Certa feita, Joana de Ângeles, espírito, propôs a Divaldo um tema intitulado Em Busca da Verdade. Por quê? Porque ela queria nos mostrar que a verdade, o objetivo, que todos nós temos em nossa existência um objetivo, que é a busca da verdade. Essa verdade que através da qual nós encontraremos a paz, fluímos a plenitude e desenvolvemos o interno reino de Deus, exteriorizando-o e também alcançando o nosso próximo. E para Divaldo, Divaldo Pereira Franco, para que nós pudéssemos meditar sobre este tema, ele nos conta uma lenda da velha Pérsia. E esta lenda é a respeito de um príncipe e de seu grão-vizir. Ambos eram pais e conseguiram um verdadeiro milagre, fazer com que seus filhos, mais ou menos da mesma idade, se tornassem verdadeiros amigos, quase irmãos. Por quê? Eles desejavam que, no futuro, eles pudessem proporcionar ao povo a felicidade tão buscada. Os anos transcorreram normalmente e relativamente bem. Morreram, ao seu tempo, o grão-vizir e depois o príncipe. Os dois jovens, filhos únicos, assumiram, respectivamente, a administração e o governo do reino. E a primeira proposta do príncipe ao seu grão-vizir foi que ele se juntasse com todos os sábios do reino e se propusessem a estudar e debater uma questão fundamental. Que questão seria essa? O que mais aflige o ser humano? Eles deveriam reunir todas as suas experiências em livros, que o príncipe leria no decorrer do seu reinado e aplicaria na medida do possível e de acordo com as circunstâncias. Passaram-se 20 anos. O grão-vizir, juntamente com seus sábios, estudaram, debateram e formaram um livro, formaram uma ideia sobre a história da humanidade. O fruto do seu estudo foi sintetizado em 36 livros. E o grão-vizir, então, foi apresentar ao príncipe o seu trabalho, e dos sábios de 20 anos. E apresentou uma síntese da humanidade, da história da humanidade. E ele alertava sobre os grandes problemas, sobre as soluções, porque era necessário apresentar soluções e para libertar do mal a sociedade. O príncipe estava num momento de muita aflição e ele disse: amigo, eu não tenho condição de, no momento, ler essas 36 obras. Então, eu gostaria que você se reunisse novamente com os sábios e resumisse, para que eu possa aplicar esses conhecimentos no governo do meu povo. Ele era nobre, ele era justo, e ele queria aplicar muito bem esses conhecimentos. Então, o grão-vizir novamente se reuniu com os sábios. E por mais 20 anos, ele estudou e debateu sobre a história da humanidade. E quando ele foi apresentar ao príncipe, dizendo que ali estava a história,
e que falava dos problemas religiosos e da dificuldade de se confraternizar com o povo. Ele apresentou agora a história da humanidade em 10 livros. E o príncipe novamente lhe disse: nossa, agora estamos em guerra. E é uma guerra justa, porque o nosso reino foi atacado e nós temos que defender o povo. Por favor, reúna novamente os sábios e faça uma síntese, de maneira que eu possa aplicar melhor e conhecer o meu povo. O grão-vizir novamente se reuniu com os sábios. Estudou, debateu por mais 20 anos. Então, ele pediu uma reunião para o príncipe. E quando a corte estava reunida com o príncipe, o grão-vizir veio, já era idoso, bem como o príncipe. Ele se aproximou do príncipe e disse apenas 3 palavras: Senhor, o povo sofre. E concluiu dizendo: é a síntese do conhecimento universal. O povo sofre. Então, dessa bela página, contada por Divaldo, surge uma interrogação. Se o diagnóstico é o sofrimento, qual será a terapêutica? Gandhi, na época em que estava havendo a luta da Índia contra a dominação arbitrária da Inglaterra, ele cunhou uma frase que possivelmente teria resolvido o problema do sofrimento. Ele disse: se um único homem atingir a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. E ele, claro, Gandhi apoiou-se indubitavelmente na doutrina de Jesus e na frase básica, né, da doutrina de Jesus. E, inclusive, ele teve ocasião de bem definir a grandeza do mestre quando ele diz: a mim preocupam os cristãos. Eles têm uma Bíblia com centenas de páginas e dentro dela existem 27 livros que constituem o Novo Testamento. No entanto, não conseguem viver de acordo com os postulados de Jesus. Eu li apenas o Sermão da Montanha e modificou completamente a minha vida. E ainda acrescentou: é de admirar que uma nação que possui a Bíblia e a boa nova do reino de Deus possa permitir-se o luxo de esmagar uma outra nação só porque ela não pensa igual ou porque não se adapta às suas imposições. Isto é profundamente lamentável. Eu poderia dizer tranquilamente: eu amo muito Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos. E Divaldo complementa. E dizendo assim: poderíamos, por extensão, atualizar a frase de Gandhi e dizer que a doutrina espírita que nos desvela Jesus é a chama que inflama nossa alma. E que a chama que inflama nossa alma e que nós devemos amá-la, mas que devemos ter muito cuidado com os nossos irmãos espíritas, porque eles raramente se esforçam para se compreenderem, por se ajudarem reciprocamente e por contribuírem para que haja paz, para que nós possamos usufruir da paz,
deixando de lado as sombras densas do egoísmo que nos fez perder, que fez com que nos perdêssemos em muitas existências. E daí a necessidade de nós vivenciarmos esses estudos, de vivenciarmos o Evangelho, porque é esse altruísmo que nos conduz, com certeza, de maneira segura, à solidariedade humana e a libertação do sofrimento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus deixou claro que a aplicação da lei de amor de Deus e amor ao próximo deve ser realizada nos atos da nossa vida diária, e não só nos templos. Ele exemplificou o Evangelho, vivendo, amando e praticando a verdadeira caridade, praticando o perdão, a tolerância, a fraternidade, e é nesse contexto que ele se coloca como caminho, a verdade e a vida. Temos que incorporar o Evangelho em nossa vida. O Evangelho, é só através do Evangelho que nós vamos transformar o nosso pensamento e os nossos atos. E nós devemos fazer da nossa vida um estado de oração constante, não só por palavras, mas por atos, não por repetição, mas por emoção e sentimentos. O caminho da paz é o caminho da verdade. E a verdade, onde é que vamos encontrá-la? Sai Baba dizia que nós não temos que procurar a verdade, nós temos que vivê-la, né? Mas onde? Como achar essa verdade? A verdade se encontra dentro do nosso coração. A verdade é ali que nós devemos procurá-la. E é ali que nós devemos viver de acordo com ela, na medida de nossa compreensão. Mas ninguém tem o direito de querer que os outros vivam de acordo com a verdade que eles como enxergam. Essas são palavras de Gandhi também. O homem tem que demonstrar a verdade em pensamento, em ato, em ação. Por quê? Porque ela é a verdadeira base da existência. É a mais alta regra de conduta. E assim, a verdade pode ser considerada como a porta que se abre para mudarmos os níveis de consciência, fazendo com que nós saiamos dos nossos impulsos autônomos e passamos para a dominação, para a conquista, as conquistas atuais, chegando até as concepções superiores. O homem firmemente ligado com a verdade, ele obtém os frutos de suas ações. E Deus, que é o amor, Deus que é a fonte de toda verdade, ele suprime as nossas dificuldades. Jesus disse: procurai primeiro o reino de Deus, e o resto virá por acréscimo. Então, nós temos que pensar nisso com muito carinho, que a verdade é a corrente elétrica, mas o amor é a lâmpada que deve iluminar. A verdade não significa meramente afirmações sobre fatos que vemos, que ouvimos.
A verdade, no seu real sentido, ela transcende ao tempo, ao espaço e às circunstâncias. E é por isso que Jesus disse: sou a verdade, porque não falo de mim mesmo, não fantasio como fazem os homens que buscam seus próprios interesses e sua própria glória. Só falo o que ouvi e aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo verbo encarnado. Que fazer então? Temos imensas distâncias a vencer para adquirir a verdade no seu sentido real. Como seria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade? Com certeza, no trabalho cristão, cada um contribuiria conforme a sua posição evolutiva. A experiência humana não seria vista por muitos como uma estação de prazer. E principalmente, o homem permaneceria em função de aprendizado. Não se enganaria sobre o caminho que lhe compete. Se queremos que Jesus santifique as nossas atividades, nós temos que vivenciar o Evangelho. Nós temos que endireitar os caminhos da nossa existência e regenerar os nossos impulsos, desfazer das sombras e nós vamos senti-lo em nosso lado. Estabeleça a verdade como meta para atingir o caminho da renovação e da paz. Richard Simonetti nos diz: nossas afirmativas, segundo Jesus, devem ser sempre verdadeiras. É incrível como a mentira está disseminada em nosso meio social. As pessoas mentem nas mais variadas situações, pelos mais variados motivos, para esconder uma falta. Não mexi nos seus papéis. Foi Lulu que subiu na mesa para explicar um atraso. Desculpe-me, o pneu do meu carro furou. E assim outras situações da vida diária, o homem mente. Isso é imaturidade. E é essa imaturidade que nos leva à mentira. Se todos falássemos a verdade, eliminaríamos praticamente todos os problemas do mundo. E há muitas vezes um comportamento autêntico, pois ainda não. Muitas vezes um comportamento autêntico, ele faz com que nós meditemos e faz com que nós pensemos realmente na nossa verdade, né? E conta-nos uma história que uma moça pobre, ela foi tentar a vida na capital. E empregou-se em uma casa abastada, de uma família muito abastada, como doméstica. E no segundo dia de trabalho, ela cuidava de suas obrigações quando o telefone tocou. Ela foi atender. E foi procurar o seu patrão, que no momento estava almoçando. Aí ela disse ao patrão que o chamavam. E a resposta veio pronta: diga que não estou. A jovem teve um sobressalto. O senhor quer que eu fale que está ocupado ou que não pode atender no momento, que está almoçando? Ele disse: não. Diga simplesmente que eu não estou. Ela disse: não, isso eu não posso falar. Mas como? Por quê? Porque eu sou cristã. E desde cedo, a minha mãe me ensinou a respeitar
e a levar a sério os preceitos religiosos, principalmente em relação à verdade. Ora, essa menina, você não vai mentir, disse o patrão. Você apenas vai repetir o meu recado. E ela disse, mas se for mentira, eu estarei mentindo também. E isso eu não vou fazer. Ele falou, você tem que cumprir minha ordem. Você é minha empregada. E ela repetiu, sinto muito, mas essa ordem eu não vou cumprir. Será despedida. Aí ela disse, deixarei esta casa ainda hoje, se for a tua vontade. E o patrão, ele era muito, embora ele fosse muito assim, afoito nas suas decisões, ele era consciencioso e inteligente e sensível. E ele foi para o trabalho. E durante a tarde inteira, ele não conseguiu esquecer o episódio, porque ele falava, como que essa moça veio dar esse exemplo para mim de fidelidade à verdade, sendo tão jovem e, principalmente, sendo pobre e precisando desse emprego. E aí ele foi comentar com um amigo o que tinha acontecido, tudo, e disse assim, eu estou arrasado, porque essa menina está morando na minha casa. Se eu despedi-la, ela não terá onde ficar. No entanto, ela não vacilou em sacrificar a sua segurança, o seu emprego, sua moradia, por amor à verdade. E eu queria que ela mentisse apenas por comodismo. E voltando para sua casa, à noite, ele procurou a jovem e falou, eu não quero que você saia da minha casa. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você me desculpe. E eu te prometo que isso não vai ocorrer mais. Aquele ato que eu tive em relação a você não vai acontecer mais. Porque hoje eu compreendi que você merece confiança e consideração. Então, vejam bem, será que alguém poderia contestar? Valerá a pena tanto rigor conosco? E nós responderíamos com outra pergunta. O que seria do cristianismo se os primitivos seguidores de Jesus negassem sua condição para escapar do circo romano? Então, nós sabemos que foi a fidelidade dos cristãos que permitiu que o cristianismo sobrepôs as perseguições e as zombarias para estabelecer-se na terra como supremo marco de luzes, inspirando os corações sensíveis na gloriosa edificação do reino de Deus. Infelizmente, ainda hoje, vemos verdades estagnadas nas religiões dogmáticas, verdades progressivas na ciência, verdades provisórias na ciência, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas lides políticas e verdades discutíveis em todos os setores da vida civilizada. Mas nós temos que ter em mente que isso tudo, esse tipo de verdade, ela é apenas quanto às massas. Por quê? Diante de cada um de nós, no nosso reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Nós estamos vivendo dias gloriosos da humanidade, de ciência, de tecnologia de ponta, de conquistas da inteligência. E
Nós sabemos que engrossam-se associações de profissionais de todas as áreas das ciências, se congregando com juízes, médicos, advogados, que, voltando-se a concentração de esforços nas pesquisas das leis que regem a vida e nos despertando para o sentimento mais nobre. Nós temos o Evangelho, que é a bússola que nos oferece o caminho da verdade, que nos conduzirá à terra renovada. E não resta a menor dúvida que o Espiritismo é a revivência do cristianismo em seus fundamentos mais simples. O Espiritismo aplicado é vida eterna, eterna libertação. Ele é a luz de uma nova renascença para o mundo inteiro. E para que essa sublime renovação se concretize, porém, é necessário que sejamos a carta viva do Evangelho. Temos que vivenciar o Evangelho no nosso dia a dia. E para que nós possamos ajustar a nossa individualidade aos imperativos do bem. Pois em seus princípios é que os ensinamentos do Mestre constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, direção no aperfeiçoamento e encontro com a verdade. Tudo acontece num bairro pobre da Tailândia. Eu peço ao Antônio que ligue o som, por favor.
Bonito. Agora que nós já refletimos sobre Jesus caminho, por ser nosso modelo e guia, né? O exemplo a ser seguido, conhecemos a verdade, né? Ela nos libertou. Então nós vamos falar sobre a vida. O que é a vida, afinal? No dicionário, estado ou condição dos organismos que se mantém nessa atividade desde o nascimento até a morte. Até a morte, existência. O que é existir? Ter existência real. Ser, haver. E o que é viver? Ter vida, estar com vida. Mas que vida é essa que Jesus menciona em suas pregações, durante a sua trajetória aqui na Terra? É a vida futura. Como a gente tem estudado tanto aqui. O que essa vida futura nos traz? Ela que nos dá a fé inabalável, né? Ela que diz que vale a pena. Ela que faz com que a gente reflita, né, sobre as consequências de nossos atos, né, que impulsiona o homem à sua moralização, porque, de certa forma, isso muda completamente o prisma, o ponto de vista. Imagina, o que adianta eu ser bom, ser justo, se não vai ter nada do outro lado, né? Seria justo eu nascer em perfeitas condições físicas e meu irmão com dificuldades, deficiências, né? Deus não seria justo. Então, pessoal, eu queria propor um momento de reflexão, né? E é uma proposta assim despretensiosa mesmo. As duas colegas aqui já fizeram a parte técnica. Eu estou convidando cada um de nós a refletir, inclusive eu, né? O quanto é difícil isso. Recentemente, eu fui passar por um processo cirúrgico simples até. E a Adriana me via lá em casa, eu estava um pouco emotivo. E foi engraçado que em alguns momentos ela falava: ó, você está bem? Você está bem? Ó, vai dar tudo certo, viu? Anestesia, não sei o que lá. Enfim. Mal sabia ela que não era questão, não era porque eu sabia que ia passar por aquele processo. Na verdade, à medida que ia chegando o dia, eu estava lendo a respeito, né, do estudo, aquilo lá mexe com a gente. Você começa a ver o exemplo de Jesus, de tantos outros, e você começa a perceber o quanto você é pequeno, né, e o quanto você precisa caminhar. Mesmo estando dentro de casas espíritas, vendo bons exemplos de caridade, de fé, enfim. Então, isso que mexeu comigo, mexe conosco. Então, pessoal, nós estamos vivendo, afinal? Ou será que nós estamos apenas existindo? A gente já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está vivendo, ora a gente está existindo. É muito automático. E o tempo está passando, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Mas qual que é o problema? A gente estudou tanto sobre a imortalidade, né? Nós somos eternos, mas em contrapartida nós sabemos que a reencarnação ela é preciosa, não é? Por que será que essa sensação sobre o tempo, que ele está passando mais rápido, ela está aumentando a cada dia? Vocês perceberam isso já? Está todo mundo sem tempo. Todo mundo está correndo. Virou um hábito, um vício, né? Então eu fiquei intrigado sobre isso, comecei a analisar e estudar. Tá? Lógico, eu tive a ajuda de várias obras aí. Então eu cheguei à seguinte conclusão, que o tempo ele não está passando tão rápido assim. Cientificamente ele está um pouco, mas é muito pouco. Na verdade, somos nós que estamos prestando mais atenção no tempo. E aí veio outro questionamento. Por que a gente está tão preocupado com o tempo?
Por que isso nos incomoda tanto? Vocês já se perguntaram sobre isso? Eu tenho uma proposta e uma ideia. Porque nós chegamos a ficar no piloto automático. Nós estamos deixando várias oportunidades de lado. E o que acontece? Quem não retorna para a casa do trabalho, ou de alguma atividade que se propôs a fazer, e parou e falou assim, poxa, hoje eu doei só 60% de mim. Doei 50%, doei 30%, doei 90%, não sei. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas dificuldades, suas percepções e suas facilidades. Então, cada um é de um jeito. A gente tem que respeitar. E nós voltamos realmente, nós encerramos as atividades já frustrados, porque sabemos que poderíamos doar mais. E ficamos com a síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? Você chega em casa, você tem alimento, você tem moradia, talvez você tenha um carro, você tem condições. Tem gente em situações assim, lastimáveis. Aí a gente pensa, poxa, o que eu estou fazendo, né? Como recentemente eu vi uma moça que coordena a campanha Alta de Souza, no centro em Patrocínio Paulista, e fomos numa casa e uma moça correu e doou um pouquinho de arroz enrolado num saquinho. Rasgou uma sacola, só um pouquinho. Olha, eu só tenho isso aqui, mas eu não quero deixar de doar. E voltaram lá. As meninas voltaram. E ela explicou que o marido estava com câncer e que parou de trabalhar e estava em dificuldades. Aquilo lá foi um choque para todo mundo. Aquela pessoa sem alimento, sem condições, tendo que pedir dinheiro para comprar remédio, correndo o risco de ser despejada, ajudando ainda. E de repente a gente tem carro, tem casa, tem dinheiro, tem alimento sobrando e não ajuda com nada. Então, pessoal, será que nós temos feito a diferença da forma que a gente poderia? Eu sou o primeiro que está ouvindo, tá? Sem pretensão. Quais são as nossas obras? A gente sempre pergunta isso aqui, será que a gente está pronto para partir agora? A gente vai sair aqui, vai passar mal, vai desencarnar. Será que a gente está deixando alguma coisa pendente? A gente já parou para pensar sobre isso? A gente vai ter uma hora, vai ser chamado. Uns mais cedo, outros mais tarde. Qual que é o nosso legado? Recentemente um palestrante disse o seguinte, que um bom termômetro é no nosso velório. Olha, como é que é o velório do Thales? Ele está lotado, as pessoas estão felizes, enfim. Seria um bom termômetro. Qual que é o nosso legado? O que vão falar da gente? Olha, aquela pessoa foi uma pacificadora, uma agregadora, uma desagregadora. Poxa, foi tarde. O que vão dizer da gente? O que nós queremos deixar? Qual que é a mensagem que a gente quer deixar nessa passagem nossa? O tempo está passando. Outro dia eu estava com um projeto de casar, agora meus meninos estão 5 anos discutindo de igual para igual comigo. Eles são muito precoces, todos. Então olha como o tempo passa. E não passa só para mim, passa para todo mundo. E partindo da premissa que estamos juntos aqui nessa casa, que eu participo aqui com vocês, certamente estamos mais ou menos nivelados. Alguns mais elevados e outros como eu. Mas enfim, então nós estamos na mesma vibração, mais ou menos, com todo respeito. Então essa sensação deve ser igual para todos nós aqui, né? Essa preocupação ela tem que existir. Aí nós reclamamos, nossa, mas a vida é tão dura. Nossa, mas a minha vida é dura, eu ainda tenho que ajudar. Olha o que é vida dura aí, gente. Isso aí são só poucas imagens. E nós lamentamos, reclamamos. A gente parte para aquela obra do Terapia Anti-Queixa, que eu tenho lido. Que ele diz, a inferioridade de um espírito é marcada pelas suas horas de lamentação. Do Roosevelt, Adolfo Thiago. É um choque, né? Quando a gente menos espera, está lamentando. Que vida é essa que nós estamos vivendo?
E vem mais um provérbio: os maus se queixam de todos, os bons de poucos, e os melhores de ninguém ou de si próprios. Que nós queremos ser, afinal? Melhores, bons ou os maus? A gente tem que escolher. Então, pessoal, qual que é a nossa gratidão perante a nossa vida, essa vida que nós estamos tendo aqui na Terra? Eu coloquei esse copo d'água aí, que está pela metade, porque, de certa forma, é bem filosófico. O copo está pela metade, e daí ele está pela metade. A gente tem mania de reclamar, poxa, mas ele podia estar cheio. Mas está bom, seu copo está pela metade, tem gente que está vazio, ou nem copo tem. E a gente reclama da vida, das oportunidades. Será que quanto tempo nós vamos levar para perceber o quanto nós somos abençoados? Principalmente os espíritas, que serão mais cobrados, né? É claro que nós temos problemas. O marido está doente, a esposa, os filhos, problemas financeiros. Não estou dizendo sem pretensão. Mas nós sabemos que é passageiro também, né? E tem um provérbio árabe que diz o seguinte: se o teu mal tem remédio, para que reclamar? Se ele não tem remédio, remediado está também. Não tem por que reclamar. Vamos seguir a vida. O futuro nos espera. Quais são as metas que nós traçamos para as nossas vidas? Existe um terapeuta, ele chama Viktor Frankl, e ele desenvolveu a terapêutica do objetivo da vida. No pós-guerra, após a Segunda Guerra, ele começou a avaliar, analisar que dentro dos campos de concentração, o índice de suicídio era muito baixo. Era muito baixo. E após acabar a guerra e tudo mais, ele retornou para Viena, né, para a Áustria, e conseguiu reerguer seu consultório. Então ele começou a analisar isso. Então ele chegou à conclusão que as pessoas, quando estavam lá trancados, eles queriam denunciar aqueles crimes graves dos nazistas, né? Então era um objetivo para a vida deles, daqueles pacientes. E quando um paciente chegava nele e falava assim: doutor, olha, eu quase me matei essa semana. Ele falava assim: ué, mas por que não se matou? Por que você não se matou? Aí a pessoa: doutor, eu tinha que me matar mesmo, você acha que era a melhor solução? Eu falei: não, você que está dizendo, eu só estou perguntando. Por que você não se matou? Ah, não, eu tenho um filho para criar. Né? A pessoa dizia: eu tenho um filho para criar. Ah, então você tem um objetivo na vida. Então qual que é o nosso objetivo? Qual que é o objetivo das nossas vidas aqui agora? O que nós queremos? O que nós queremos para daqui 10 anos, para daqui 5? O que a gente quer fazer de extraordinário, de interessante? Para nós e para o próximo, para aqueles que estão à nossa volta. E aí nós traçamos algumas metas, né? Materiais, geralmente. As primeiras, né? Deveria ser o contrário. A pessoa não se aguenta, né? E vai, eu quero, aí consegue o carro. Não, mas eu queria ter um barco, um rancho. Gente, eu não estou dizendo que é errado. Por favor. Tá? Olha, eu quero um celular novo. Comprou um há 3 meses, já quer um novo. Mas um tem uma luzinha diferente. Daí, né? Enfim. E quais são as metas espirituais que nós traçamos para nós? Tem o provérbio do Pierre, a frase: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. A gente confunde, né? A gente quer tudo, acha que vai acumular aqui e vai ser enterrado igual os egípcios lá, com as riquezas em volta. É tudo meu, né? Mas não leva a nada. E nós não devemos esquecer que as nossas riquezas estão nas coisas, não estão nas coisas que possuímos, mas naquelas que jamais trocaríamos por dinheiro. O amor
chegar em casa, uma pessoa te esperando, né? Independente de quem quer que seja, um parente de sangue ou espiritual, não importa. A gratidão que nós temos. Quem não gosta de chegar em casa e ter alguém te esperando, ainda que seja um cachorro, abanando o rabo, não é? Né? Eles são leais, né? Isso é bacana. Tinha um piloto, na época da guerra do Vietnã, é o Sr. Plumb. Ele foi abatido, o avião dele foi abatido e o paraquedas dele funcionou e ele ficou preso por 6 anos no Vietnã. É uma história, né? É real. E depois de 6 anos ele foi libertado. E ele encontrou um rapaz, um marinheiro, um ex-marinheiro, num bar. E o marinheiro falou assim, o senhor é aquele piloto, né, o Sr. Plumb, que caiu assim, 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 que eu fiquei sabendo que te libertaram. Sou eu mesmo, você me conhece? Conheço. Eu que dobrava seu paraquedas, que preparava seu paraquedas toda vez antes das missões. Ele falou, olha, pelo visto funcionou, Sr. Plumb. Senão eu não estaria aqui vivo. Pois é, obrigado. E ele naquela noite refletiu muito sobre o acontecimento. Ele reconhecera que era um piloto muito arrogante, né? Achava que sabia tudo. E ele passava pelo convés, né, do porta-aviões e não cumprimentava ninguém. E ele ficou refletindo sobre quantas vezes ele lembrava daquele marinheiro que ele passava e não dava a mínima para ele. Agora vocês imaginam, 1, 2, 3 vezes, durante meses, anos aquela guerra. Se você está magoado com a pessoa, se você não é um profissional, você tranquilamente pode dobrar errado, né? Para causar um defeito no equipamento, para que a pessoa, se precisar, não sobreviva. Mas muito pelo contrário, embora ele tenha sido arrogante com aquele marinheiro, ele sempre fez o serviço dele com primazia. E aí, quem dobrou nosso paraquedas hoje? Em casa, no trabalho, na rua. Será que nós estamos agradecendo? E com a intensidade que precisa? Nós sabemos, pessoal, que a vida ela é desafiante, né? É uma terapia, mas ela está operando nas nossas consciências. E essa vida que nós estamos levando aqui, que tanto nós reclamamos das dificuldades, ela que está ajustando as leis, né, que regem o universo. Essas leis morais que estão gravadas na nossa consciência, que graças ao nosso Pai estão gravadas lá. Eu coloquei uma frase do Gandhi aí, que ele diz que a verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz para o seu semelhante. Eu realmente coloquei essas duas figuras, que é André Luiz e o Gandhi, que eu realmente não sei de quem é. Alguns atribuem ela ao André Luiz e outros ao Gandhi, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. A gente está tendo uma invasão, assim, uma avalanche de livros de autoajuda. Vocês notaram isso aí já, em supermercados, livrarias. E todos, o líder servidor e tudo mais. Eles podem escrever o que quiser, pessoal, mas todos os modelos de liderança, em todos os lugares, em todas as situações, é Jesus, né, que deixou todo esse exemplo aí para nós. Então, pessoal, é chegado o momento. Como já foi dito aqui, o marco, a divisão entre 2 eras, é chegado o momento de a gente optar entre a cultura de César, que é da ostentação, do materialismo, do poder, pelo poder, ou a de Jesus. Qual que nós queremos seguir, afinal? Qual será a nossa proposta de vida aqui, nessa existência? Será que nós vamos estar, daqui a alguns séculos ou anos, bater na porta lá, numa colônia espiritual? Pelo amor de Deus, me deixa eu voltar. Vamos ter merecimento, né? Para nesse processo de transição, a gente está lá naquele planeta de regeneração.
E que nós, pessoal, sejamos merecedores desse abraço aí, ó. Desse abraço. Como reconhecimento de Jesus mesmo. Por nós termos seguido seus passos, nos libertado das nossas más inclinações e vivido a vida praticando o amor. Muito obrigado.